Estou aqui com a Denise Fraga, atriz, para a gente falar do novo filme que acabou de estrear nos cinemas, Livros Restantes. Denise, muito obrigada por falar aqui com a Band News FM. Obrigada a vocês, obrigada por vocês darem esse espaço para o nosso cinema, cinema brasileiro aí bombando. Muito obrigada, Júlia, um prazer falar com você. Ai, prazer é meu, Denise. Eu queria começar falando que eu assisti o filme, gostei muito, me emocionei, eu achei a forma, né, de contar a história da sua personagem, a Ana Catarina, de uma forma muito delicada. E para quem está nos ouvindo ou nos vendo pelo YouTube, a história exatamente conta a história da Ana Catarina, que é a personagem da Denise, que é uma mulher aí vivida de mais de 50 anos, que está passando por um momento aí de mudança, né? Seja isso é muito interessante também, né, Denise, que não é só uma mudança física de país, mas são muitas mudanças internas também que a gente acompanha aí com a personagem ao longo da trama. E aí, Denise, eu queria te ouvir, né, para a gente começar, porque eu fui olhar a ficha técnica do filme e vi que tem muitas mulheres, não só, né, no filme ali, você como protagonista, mas atrás das câmeras, né? A diretora, a Márcia Paraíso, a diretora de fotografia. E eu queria saber se essa, principalmente para você, né, como atriz ali, se esse número grande de mulheres na produção do filme foi importante para criar essa obra que está indo agora para os cinemas. Foi, sem dúvida foi um diferencial, mas eu acho que mais do que isso, Júlia, a Márcia Paraíso é uma diretora preciosa. Ela é uma, a Márcia, ela fez muitos documentários, ela é uma documentarista, mas é também, esse é o terceiro longa de ficção dela. Mas é uma pessoa que, por ser documentarista, conhece esse Brasil inteiro, ouviu muita gente, gosta de gente. Ela faz os filmes de ficção. Eu, quando abri esse roteiro, pareceu que eram personagens reais que pulavam, pessoas que pulavam daquelas linhas. Parecia gente como a gente, falando ali muito fluidamente, né? E ela conhece esse Brasil como ninguém, é uma pessoa que sabe ouvir muito. E ela deu voz a muitas mulheres poderosas nos documentários dela. E é uma pessoa que não só fez um filme que fala dessa maturidade feminina, eu acho que o filme nem é um filme só feminino. No outro dia, um moço que assistiu falou para a gente: para de falar que esse filme é filme de mulher, porque é um filme que eu fiquei muito tocado como homem. E eu acho que os homens até precisam assistir. Eu acho que é qualquer pessoa que acha que os sonhos, que engavetou os sonhos e acha que os sonhos estão na gaveta e que não dá mais tempo, porque a essa altura da vida não dá mais tempo. Ana Catarina pega ali as rédeas da própria vida e resolve se reinaugurar. Mas a Márcia, além de contar essa história dessa mulher poderosa e consciente das suas rédeas sobre sua vida, ela sai só desse feminismo, que às vezes a gente fica muito no discurso feminista, e ela fez um ato político, que foi colocar nas cabeças de equipe, as diretoras de fotografia, diretora de produção, assistência de direção, direção de arte, tudo são mulheres. A equipe é majoritariamente feminina, com mulheres na liderança. E isso é bom que se diga a contrapelo de uma questão delicada, porque a Márcia sempre filmou com o seu companheiro de muitos anos, ela é casada há muitos anos, como eu, com o diretor de fotografia que sempre fotografou os filmes que ela fez, e ela não foi filmar com o Ralph. Ela pôs uma mulher, que foi até aluna deles, a Kiki Krieger, que é uma fotógrafa espetacular, e isso fez uma diferença, assim, que ela fala uma coisa muito bonita nesse sentido, Júlia, que ela fala que era um set muito acolhedor. E eu saí de lá realmente chamando o cinema afetivo de Márcia Paraíso. Porque eu acho que o cinema, não que eu já filmei também com diretores homens muito sensíveis, mas as mulheres, de alguma maneira, elas são mais ligadas em detalhe, né? Elas são mais nuançadas. E o cinema, ele é a arte do detalhe. O filme tem coisas muito delicadas que dizem muito e que eu acho que vem de um olhar feminino. E o filme não só fala desse poder feminino, não é nem um filme feminista, mas olha só o que a Márcia Paraíso, essa mulher, criou para contar essa história. Ela retrata a Barra da Lagoa, que é esse lugar de Florianópolis que ninguém conhece. É muito impressionante, porque eu não conhecia aquele sotaque, eu nunca tinha ouvido como falam daquele jeito, né? E é um E lugar a que o Brasil inteiro fotografia, não né? conhece. A O fotografia é lugar é linda. lindo, né?
O lugar é lindo. Ela podia ter feito um documentário sobre isso, mas ela não. Ela escreve uma história ali, uma história muito simples, aparentemente, uma história familiar, de uma família que tinha um restaurante e uma peixaria, e aquela história vai ganhando um vulto, e ela escreve, fala o que ela quer dizer. Com questões muito profundas que dizem respeito a todos nós. Esse filme, Júlia, tem uma coisa que é assim, eu acho, tem uma frase do Tolstói que eu sempre penso quando eu vou criar alguma coisa, que é: fale de sua aldeia e falará do universo. Eu acho que a Márcia faz isso nesse filme como ninguém, porque eu digo para as pessoas, vão ver o filme na telona, porque quando você vê na telona, você mergulha naquele lugar, que é um Brasil que a gente não conhece, que é uma regiãozinha da ilha de Florianópolis, quer dizer, a gente tem gente que acha que Florianópolis é só natureza, surf, e aí você vai ver aquele lugar que tem uma tradição cultural tão rica, tem artistas locais tão preciosos. Foi além do filme que eu fiquei tão feliz com o resultado, a vivência desse filme foi muito preciosa para mim. Aqueles atores com que ela falou para mim uma hora. Júlia, ela falou assim: eu vou filmar com o elenco aqui de Florianópolis, os atores daqui. E eu digo, do alto da minha arrogância, eixo Rio-São Paulo, eu falei assim: ah, tá. Mas eu fiquei com medo, de verdade. E conheci atores incríveis, atores maravilhosos. Vanderleia Will, que faz a minha mãe, o Renato Turnes, que faz meu irmão, Marcinho Gonzaga, Déia Bussato, a Manuela Campanha, atores incríveis que eu não conheci, que estão lá fazendo seu teatro, estão lá vivendo como atores. Eu sei que, assim, o filme é uma preciosidade. E eu, que tinha sido muito tocada pelo roteiro, agora, depois das sessões de pré-estreia que a gente teve, eu vejo. Aí eu fico feliz, porque essa hora que o público, como você, que disse que se emocionou e que se tocou, o público devolve para a gente a história que a gente está contando. E as reações que a gente tem visto, que as pessoas têm a esse filme, eu vejo que aquele roteiro precioso que me caiu na mão, eu estava certa em fazer tudo para fazer, que eu não tinha agenda. Eu falei para a Márcia: vamos fazer, dá, porque eu preciso fazer esse filme. E tá aí para todo mundo ver. Inclusive é importante, eu quero depois no final que você faça um convite para os ouvintes da Band News FM para assistir. Eu não assisti, né, na tela de cinema, porque eu assisti um pouquinho antes, mas eu quero ir para assistir no cinema, porque acho que deve ser ainda mais imersivo, né, como você colocou, porque a fotografia é muito bonita. E, Denise, Vai. você falou que leu o roteiro e adorou. Eu queria muito, fiquei muito curiosa para saber como que foi a construção da sua personagem, porque como a gente já falou aqui, a Ana Catarina para mim é uma mulher extremamente complexa, acho que como todas nós, né, de certa forma ali, tem as suas vulnerabilidades, os seus desafios, as relações ali com os familiares. Como que foi para você construir essa personagem que de alguma forma representa também um pouquinho de nós mulheres, né? A Márcia até fala isso, né? Que ela me fala uma coisa que eu adoro ouvir quando ela fala aí nas entrevistas, que ela fala que me escolheu porque ela queria uma mulher que tem a cara de todas nós, uma mulher que nos representasse a todas. E eu acho que também a gente tem uma coisa em comum, que é esse amor pela história cotidiana. Eu acho que eu fiz da história cotidiana também muito parte do meu trabalho. Eu sou quase uma obcecada por achar ali o extraordinário dentro do ordinário, assim como ela. Eu acho que a Ana Catarina, Júlia, ela é amalgamada comigo e com a Márcia. Quando eu li o roteiro, eu também me senti muito representada. Eu acho que muitas mulheres vão se sentir representadas. Você vê, você é muito jovem e você fala que o filme te tocou. E o filme, se você olhar, você fala: o filme é para 50 a mais, fala de maturidade, nada. O filme fala da gente entender que a vida está aí para ser vivida a qualquer tempo, em qualquer idade, e que a gente pode sim pegar a rédea da nossa vida e mudar de direção, e ser aquela outra versão de si que você acha que não dá mais tempo de ser, né? E a alegria disso, né, que vem. Então, essa mulher, e é uma homenagem à literatura, porque a forma com que a Márcia achou de fazer isso é incrível, muito original, que essa mulher, quando vai desmontar a casa, sobram 5 livros ali que ela vai separando, que são dedicatórias preciosas de pessoas que deram os livros, ela não consegue doar,
E aí sobra aqueles 5 livros e ela resolve fazer essa espécie de ritual de despedida, que é entregar esses livros para as pessoas que deram esses livros para ela, e nesses encontros ela vai vendo o que dessa relação formou ela, o que ela não quer mais, o que ela não é mais, o que ela ainda é, o que ela quer resgatar, o que ela quer zerar para entender quem ela é agora, para aí sim poder ser quem ela quer ser o primeiro dia do futuro, né? É muito bonito, dá uma sensação de liberdade e de... Eu falo, vá ver o filme porque você vai ter vontade de ler muito, vontade de encontrar amigos, vontade de recuperar amigos, de uma certa maneira, vontade de viver, né? E eu adoro quando eu faço alguma coisa que dá vontade de viver. Eu sempre falo, quando a gente está criando alguma coisa, eu falo, ó, não precisa ter final feliz, mas precisa dar vontade de viver. Porque eu acho que a arte, uma das grandes funções da arte é fazer a gente recuperar o fascínio pela existência. E o filme é calmo, as pessoas falam uma coisa muito boa do filme, que a gente está acostumado, a gente está tão acelerado. Acho que o filme te faz parar, entrar ali naquele lugar, e quando você vê, você é levado para umas profundezas, mas um lugar muito confortável de si, de beleza da vida, de beleza dos encontros, tudo que vai sendo modificado durante, que é surpreendente até para a própria Ana Catarina durante o filme, onde ela vai resgatando coisas e falando de traumas e resolvendo traumas e finalmente conseguindo falar coisas que ela nunca falou. É muito bonito, é muito libertador, eu acho, o filme. Nossa, e Denise, você falou exatamente uma das sensações que eu senti, que é a questão da literatura. Realmente eu vi o filme e falei: "Nossa, faz tempo que eu não leio", sabe. Então, assim, já faz acho que um mês que eu não tô lendo um livro. Eu falei: "Nossa, que saudade de ler". Então, é interessante, porque o filme é quase uma metalinguagem, de certa forma, porque ele, querendo ou não, ele começou um texto escrito ali pela própria Márcia, né, então ali tem uma coisa com a literatura, com essa questão dos livros. E uma coisa que eu queria te perguntar é isso, né, pra personagem Ana Catarina, esses 5 livros têm uma importância muito grande na vida dela. Queria saber de você, se você tem algum livro que você carrega, assim, como xodó, se você fosse a personagem Ana Catarina, você teria aí 5 livros que você devolveria para pessoas especiais, coisas que marcaram de alguma forma a sua vida ou sua carreira? É engraçado porque agora está vindo um monte as pessoas viram o filme e elas me mandam, né, um amigo me mandou um livro que eu dei com dedicatória, sabe? 2 amigos, uma amiga me mandou um desenho que eu fiz para ela na folha de um livro. É muito bonito como os livros guardam isso. Até um jogo muito interessante que a gente estava falando que é bom fazer, porque nas sessões de Florianópolis e do Rio, as meninas, a Márcia, a filha dela, as pessoas da produção fizeram uma coisa linda de buscar nos sebos livros com dedicatória e deixaram nas poltronas do cinema. Então, você chegava lá como convidado e ainda levava um livro para casa com uma dedicatória de alguém para alguém. Muito bonito, assim. E aí eu tenho, assim, sim, eu tenho livros inseparáveis. Eu acho que sempre vai estar comigo a Antologia Poética do Brecht, que é um autor que me acompanha e que me diz muito. Eu tenho um livrinho pequeno da Aguilar, que é uma editora antiga, que eu já me comprei, eu ganhei de um sebo, que eu ganhei de uma pessoa muito querida, que são os 30 melhores contos do Machado de Assis, numa edição que é quase uma bíbliazinha. Eu carrego sempre na mala, que eu fico com medo de ficar presa num aeroporto como ontem eu fiquei, que foi uma loucura. É, é, que eu fiquei. Eu fico sempre com medo de alguma coisa me parar e eu tenho os 30 melhores contos do Machado para ler. Eu acho que Clarice sempre vai ser eu sou quase devota de Clarice Lispector. Drummond, para ser lido sempre, fica sempre à mão para você abrir e ter um Drummond, Leminski. E eu acho que eu tenho uma bíbliazinha atual, que acho que é um livro para atravessar os nossos tempos, que é o Sonho Manifesto, do Siddhartha Ribeiro. Então, acho que são muitos. Eu poderia fazer aqui uma lista de 15. Nossa, Denise, mas você foi bem, porque quando a gente pergunta para as pessoas livros favoritos, é sempre difícil pontuar, né? Quando fala um livro favorito, aí, né, é difícil às vezes selecionar um só dos vários aí que a gente tem carinho, mas eu acho que é isso. A Ana Catarina tem esse sentimento, e que a gente, como telespectador ali, como pessoas
né, a gente quase entra mesmo na história, você fica torcendo ali, você quase conhece mesmo, parece, a Ana Catarina, e eu acho que tem muito disso sim, igual você comentou, dessa aproximação, porque acho que também tem uma coisa de você, né, Denise, também ser uma atriz muito de palco, né, dessa coisa de você tem muita relação com o público. Eu mesmo já fui num teatro seu, consegui te cumprimentar no final de uma sessão, então traz uma certa humanidade, né, e você consegue passar isso também por meio da tela. Júlia, você sabe essa coisa dessa minha proximidade com o público, foi uma coisa que foi acontecendo mesmo, porque eu te digo, hoje virou até um vício essa conversa com a plateia, porque às vezes eu não quero nem que a peça comece. Porque eu fico ali, as pessoas são muito surpreendentes, né? Quando você começa a conversar com alguém, vem um fio de história. Quando você vê, você puxou aquele, vem muita história e você quer saber mais daquela pessoa. As pessoas são, tem ainda gente muito legal nesse mundo, né? E a vida é muito rica, as histórias são muito ricas. E a Márcia também tem isso no filme. Acho que o filme tem isso, que aqueles personagens brotam. Quando você vê, você foi. As pessoas falam muito isso que vem o filme, né? Aquele filme que você senta e quando você vê, você está dentro daquele lugar, torcendo por aquelas pessoas, conversando com aquela mãe. A Vanderleia Will faz a minha mãe, é um trabalho maravilhoso, porque a Vanderleia Will tem 40 e poucos anos. Ela é muito mais nova do que eu, mas ela tem esse personagem, não personagem, ela faz a Dona Bilica, que é essa personagem lá em Florianópolis super famosa, que ela faz um espetáculo de teatro meio solo, e que ela retrata essa manezinha da ilha, essa pessoa tão raiz da ilha, com esse sotaque e tal. E ela emprestou esse sotaque, essa forma de falar para a personagem, a Dona Antônia, que é a minha mãe no filme, e fizeram uma maquiagem incrível nela, porque ela parece mesmo a minha mãe. É incrível o trabalho da Gabi Brandão, que no filme. Então, é muito bonito você ver aquilo brotar como vida e quase documental, como é uma das expertises da Márcia, mas acontece que você vai mergulhando ali numa história muito profunda, que você vai dar muito assunto para o teu jantar. Eu falo, vá com uma pessoa que você gosta de conversar, depois vá para uma mesa, tomar uma cerveja, comer uma pizza com uma pessoa, porque o filme dá o que falar. Dá para levar para terapia, viu, também, Denise, para conversar bastante. Tá, tá. Eu acho que a arte tem muito essa função. Eu tenho visto muito isso, Júlia. Eu arrisco dizer que eu acho que uma das grandes funções do teatro, do cinema, é levar a gente para lugares que a gente não quer mais pisar. Aí você vai lá, vai contando o filme, a peça vai te contando uma historinha. Quando você vê, você está naquele lugar que você evitava um pouco, mas você vai sair dali com um profundo alívio. Você não conseguia mais pisar ali, mas você, ao pisar, você vai ter um alívio danado, né? O teatro e o cinema levam a gente para lugares que a gente não consegue mais ir sozinho. Essa vida que vai, né, foi dinamitando a gente para os lados, né, estilhaçando a nossa atenção. Você vê, você escreve e lê o dia inteiro, não é? É. Mas aquela leitura, né, de você ficar ali 2 horas, que seu braço fica dormente, você nem vê, que você estava completamente imerso naquele universo do livro, né? É diferente, igual a literatura, né? Também a gente às vezes fica muito apegado, lê livros que vão de alguma forma acrescentar na vida profissional, acrescentar nisso. E às vezes a gente só quer ler uma boa literatura, né? Ler uma boa história. Então, acho que o filme tem isso, é uma boa história para assistir. E eu queria, Denise, para a gente finalizar, pedir para você fazer um convite para os ouvintes da Band News FM para irem te assistir lá no cinema. Olha, vocês, todas e todos que estão me ouvindo aí, não é um filme feminino, então é todas e todos mesmo. Não percam livros restantes, porque eu digo, é um filme que vai te fazer chegar primeiro, chegar melhor no escritório na segunda-feira. É um filme que vai fazer você ter vontade, como eu disse, de encontrar os amigos, vai te dar mais vontade de ler, vai te dar vontade de viver. E vá logo, vá na primeira semana. Agora a gente estreou em muitas salas,
tá, o filme está passando em várias salas, vê qual é a mais perto de você e vá logo, porque o que faz, é muito importante a gente saber disso. O que faz um filme ficar em cartaz é a performance na primeira semana. É a primeira semana que faz a gente ganhar a segunda, é a performance na segunda que faz a gente ganhar a terceira. Então, sempre que você tiver em dúvida se você vai ver aquele filme internacional, aquele blockbuster que estreou, ou o filme brasileiro que você quer ver, prioriza o brasileiro, porque o brasileiro pode sumir na primeira semana em cartaz, já na segunda não está na sala. Então, aproveita e vai. Eu tenho certeza, eu digo aqui, eu tenho visto o que está acontecendo com as pessoas, você não vai se arrepender. Ai, Denise, muito obrigada. Agradeço demais por falar aqui comigo. Realmente foi um prazer, uma honra te entrevistar e espero que, enfim, mais convites aí para você participar aqui da programação da Band News FM. Obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês todos da Band, vocês todas e todas, você é maravilhosa, Júlia. Muito obrigada pela sua delicadeza, pela sua atenção. Obrigada a você, Denise.